novela do Facebook. Eu vou contar a história de minha vida, de criança até hoje. Eu, Ana Rosaquel, estou falando o que aconteceu desde quando eu nasci até hoje. É uma história linda e fantástica. Esse vai ser o primeiro capítulo da minha novela do Facebook. A Princesinha do Brasil, Ana Rosaquel. Vou apresentar para vocês a novela do Facebook da Ana Rosaquel. Quando? Nos tempos passados, porque já tem tempo isso. Aconteceu. O meu avô, José Francisco de Souza, ele era filho do rei em Portugal. Aí a disputa de reinado, porque o meu tio, o primeiro filho foi uma menina, agora o meu bisa foi um menino. Aí começou a disputa do trono. Aí o negócio ficou grande, porque naquela época quem tinha o filho homem era que ia ser o rei. A filha mulher não podia governar. E aí começou a história do meu avô de pequeno. Quando começou a guerra, ele era rapazinho, menino. E era protegido pela mama de leite. Quando deu fé, começou a guerra. Matando todo mundo, fui no palácio onde eles moravam, acabou com tudo. E aí, era só guerra, e não tinha outro jeito, era só guerra. Aí a mama de leite do meu avô pegou ela com os escravos, viu um navio para o Brasil. Ela aproveitou, pegou o meu avô, mais os escravos, botou dentro do porão do navio, aí botou os escravos para ir buscando as coisas que estavam no palácio para dentro do porão. Os escravos foram, buscaram, ia buscando e guardando ali no porão. Os escravos mesmo, o que era do reinado. Aqueles escravos fiéis, aqueles escravos que era boa gente, que ajudava, que queria ver as coisas bonitas e bem feitas. Ajudou, buscou tudo, botaram no porão do navio. Aí botaram o meu avô dentro de um caixote bem grande, que ele dava de respirar, né? E a arma de leite lá cuidando, escondidinhos. E aí vem pro Brasil. Quando chegou no porto, que era lá para do Bom Jesus de Pirapora, o navio foi atracado lá nessa época. Eles desceram. A hora que o navio atracou o porto, os escravos desceu para olhar como é que ficava. Aí eles viram que dava jeito de descer ali. Eles pegaram, buscou o caixote grande, que era que estava com o meu avô Zeca dentro, né? Que é o meu avô Zeca. Chamava José, mas depois ele ficou grande, chamava ele de Zeca mesmo. Aí eles pegaram as coisas que trouxeram tudinho do porão do navio, foi botando num canto separado. Porque vocês sabem que os escravos naquela época, eles eram fiéis ao dono. Pegaram esse garotão, que era esse meu avô, e ajeitaram tudo e arrumaram um transporte, compraram cavalo, essas coisas, para poder carregar as coisas. Porque antigamente as tropas eram de cavalo, com bruaca em cima, era desse jeito aí, gente. Não é igual hoje em dia que é de ônibus, não. E hoje em dia a coisa é difícil, é diferente, né, gente? Aí levaram para uma cidadezinha que chamava Taboca.
Era bem pequenininha a cidade, o lugar lá. Aí eles chegaram nesse lugar, porque eles acham o nome de Taboca, porque tinha muita taboca. Vocês sabem o que é taboca. Aí encostaram lá, tinha um rio, não, tinha um lago grande. Eles arrumaram aquele lago, para cima do lago, eles arrumaram um lugar onde eles ficarem. E aí foi criando esse menino, esse José. Foi criando José Francisco, foi criando, e arrumaram uma casa boa para eles ficarem. E aí ele pegou, ficou rapaz, mais grande um pouco, né? Começou a entender as coisas. Aí começou de pegar e comprando terra. Os escravos vinham, falavam para eles onde estava uma terra boa, eles compravam. Aí eles foram comprando, fizeram patrimônio. Aí fizeram a casa, uma casa boa, que era uma mansão muito grande, que eles fizeram, muito bonita, que eu conheci. E tá bom. Aí José Francisco ficou rapaz. Primeiro ele casou com uma moça. E o casamento dele não deu certo, porque logo a moça teve, a mulher que ele casou teve uma filha e ela faleceu. Aí ele ficou com essa filha. A família tomou conta, foi criando, e ele sempre estava escondido, porque o lugar era pequeno, não tinha esse vai e vem de gente, não. Era pequeno mesmo, era eles com ali perto. E do outro lado tinha os índios, né? Porque tinha muito índio nessa época. Era aquele medo de índio com gente, né? Aí, o que aconteceu? Aí ele ganhou, quando ele ficou mais velho um pouco, ele ganhou o nome de Zeca Maroto. José Maroto era Zeca Maroto que se chamava ele. Zeca Maroto resolveu casar novamente. Aí encontrou a família da Isabel, que foi a mulher que ele casou, a moça que ele casou com ela, e teve muitos filhos. Eles tiveram 16 filhos, esse casal. O Zeca Maroto, que era o filho do rei, né? Com a minha avó. Aí foram crescendo o patrimônio, foi tendo filhos, foi rendendo a família. E foi crescendo, né? A família dele. A família que ele tinha, só ele e a minha avó Chica, né? Que a gente chamava a mãe dele, minha avó Chica. E os escravos. A gente criou aí, eles... Aí juntou todo mundo, fez aquela porção de casa, né? Porque fizeram casa para os escravos, fizeram escravos para as pessoas que trabalhavam junto com eles. E a família foi rendendo. Quando meu pai, nessa época, meu pai tinha a família dele. A família do meu pai já era do lado era do Barão do Rio Branco. Que era a família do Lourenço Ribeiro de Souza, que era o meu pai. Esse daí tinha a fazenda deles também, que era muito grande, chamava Baixão da Mamona. Eram fazendeiros muito ricos, eles. Era dono de terras, dono de engenho, era um povo muito rico. Aí começou a amizade deles com a do Zeca Maroto. Aí meu pai conheceu a minha mãe. A minha mãe estava com 13 anos nessa época. Aí foi preparar para o casamento, esperar ela ficar com os 14 anos. Quando ela fez os 14 anos aí, celebraram o casamento. Fizeram uma festa muito grande, aquela coisa bonita dos antigamente. Era muito lindo os casamentos de antigamente. Aí fizeram esse casamento e aí uniram as famílias. Aí juntou a família do meu pai com a família da minha mãe. Aquela união bonita. Aí o meu avô, que era o Zeca Maroto, pegou amizade com meu pai. Amizade assim de ter
contar as coisas que ele queria contar, que não podia contar para ninguém, né? Porque a vida dele era um segredo. E esse segredo da vida dele custou muito difícil para ele viver, viu? Porque era um segredo que só era ele e minha avó Chica que sabia. Ah, minha tia Chica, né, que era a ama de leite dele. E os escravos, tudo sabia quem ele era. Aí, ele... Aí casou a minha mãe, minha mãe começou a ter as crianças, minha mãe teve 5 filhos. Que era... Ela casou novinha com... Aí, antigamente não tinha esse negócio de evitar, né, gente? Ela, durante uns 7 anos de casada, ela teve 5 filhos. Ainda quando ela foi ganhar a última filha, aí veio o apendicite, né? Que antigamente o povo não sabia como que curava. Aí ela ficou muito ruim, ela ganhou a neném, estava com um mês que ela tinha menininha, ela começou a passar mal, o apendicite estourou. Como se diz, supurou, né? E ela foi ficando ruim, naquela época não tinha médico, só tinha farmacêutico. Aí o farmacêutico chamado Teodoro foi lá, passou um remédio para ela, mas não adiantou nada. Ela faleceu. E o dia que a minha mãe faleceu, para vocês verem como criança é. Criança é sábia, inteligente.